E o seguinte, nós estamos na companhia a partir de agora do Lucas Moreira e do Carlos Costa. Os dois são empresários. E nos trazem aqui o conceito do sound branding. O que é o sound branding? Obrigado pela presença de vocês dois. Lucas, começa contigo então. Boa tarde. Opa, boa tarde. O sound branding, ele é pensar a música com a marca. Então, uma marca de uma empresa, ela tem uma forma de se comunicar. Né? Isso visualmente, pelos textos, e a gente acredita também que ela tem como se comunicar com a música. Então, uma marca, por exemplo, que tem uma loja, a gente quer tornar aquele ambiente um ambiente agradável, com música, iluminação, odor. Então, existem várias frentes. A música é a nossa área. Como tornar um espaço agradável com a música e que seja ligado à marca. Ah, sim. Não estamos falando de uma trilha, de uma vinheta, né? A gente tá de um comercial. Nós estamos falando de um ambiente, né? Isso mesmo. A gente pega o ambiente, trabalha com músicas que já existem, né? E faz uma seleção musical que encaixa com aquela marca, com aquela loja, aquele ambiente. Uma seleção musical ou uma produção musical? Uma seleção musical. Uma seleção de 40, 50 horas musicais que a gente coloca para tocar dentro daquele espaço. Ah, eu pensava que vocês produziam uma música voltada para aquela marca. Vocês fazem uma seleção de acordo com o perfil do cliente, daquela marca. É isso, Carlos? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, essa associação até com artistas que o público já conhece também é importante. Sim. Porque a música é uma coisa que é muito sensorial e ela te remete a partes na tua memória que você chega em segundos quando você ouve acordes que você já conhece. Quando você ouve uma música, aquela que você já ouviu muitos anos atrás e te lembra, te traz uma memória muito, muito rápida. Então, esse tipo de associação é uma coisa que a gente usa dentro do nosso trabalho. As marcas que a gente trabalha, a gente consegue marcar essa associação dentro da cabeça do consumidor para fazer com que ele se lembre daquela marca mais vezes e em situações agradáveis. Tem todo esse trabalho. O lado sensorial, né? Porque no início era produto, né? O que fazia o cliente ir àquela loja e tal, né? Buscar aquele produto, né? Há muito tempo, né? Era ter o produto. Depois era o produto... Preço. Produto, preço, serviço, né? Esse serviço envolve pós-venda, atendimento, tudo, né? E agora entra a questão do aspecto sensorial. Vamos tratar mais deste assunto daqui a pouco. Até já. Este é o Notícia na Tarde aqui na CBN Diário. Também estamos na TV Com, na companhia dos empresários Lucas Moreira e Carlos Costa. Eles trabalham com sound branding. O que é isso? É você fazer uma seleção musical e entregar por uma loja. Aí o cliente se sente bem, porque aquela música agradável tá sendo veiculada, o cliente se sente à vontade e ele vende mais com isso. Vende mais com isso. Ele vende mais? O que a gente tem de cases de clientes nossos, pesquisas que a gente busca fora, é que a exposição à música certa e no volume certo, principalmente essas duas características, né, ela faz com que o tempo que o vendedor tem, o trabalho do vendedor com o cliente, seja melhor aproveitado. Então, quando tu consegue tornar o ambiente mais favorável a essa comunicação, o vendedor consegue fazer a venda maior do que ele faria normalmente. Tu falaste um negócio interessante agora há pouco, né, no intervalo, que é o seguinte, né, a gente estava falando de exemplos. Tem aquela marca internacional que já chegou aqui no Brasil também, a Abercrombie, né? E é o seguinte, você entra numa loja da Abercrombie e aí você tem escuridão, som extremamente alto e modelos, né? Homens e mulheres. E você não vê a roupa praticamente, né? Você compra, mas não vê a roupa. Você está comprando um conceito ali e tal, né? O nome, a gente fala marca, muito de marketing, a qualidade também, mas... De marketing de experiência, né? Porque hoje em dia já foi a briga por produto, por preço e tudo, e agora é a venda da experiência. Você não está comprando só o produto, você está comprando todo o lifestyle, o estilo de vida daquela marca e que aquela marca te proporciona se você consumir os produtos dela. Isso aí serve só para roupas? Serve, a gente tem visto alguns mercados novos, serve para outros mercados como restaurantes, bares, né, que já são clássicos, já tem até sua própria, às vezes, música ao vivo. Mas a gente tem visto alguns mercados novos, como centro de depilação, cabeleireiro. Qual é a música ideal para centro de depilação? Olha, até agora o briefing que a gente tem são músicas relaxantes, porque é uma situação embaraçante. Imagina aquela trilha sonora do Hitchcock, aí não dá, né? Aí não dá, né? Então tem que ser justamente o oposto disso. Tem que ser o oposto disso, claro, né? Tem que ser uma coisa mais relaxante, assim, para levar a tua cabeça para outro
outro lugar que não é ali na dor, né? Vamos Exato, dizer assim, exato, no momento da depilação. Tá, então é o seguinte, salão de beleza, né? Centros de estética. Tem mercados, esses spas urbanos novos que tem uma série de terapias e tal, também Sim. tem nos procurado música bastante. mais instrumental, mais Sim, ligada sim. à natureza e tal, né? Sim, sons mais ambientes, assim, a gente trabalha muito com ambientação sonora, né? Então qual seria a música para aquele ambiente ideal, né? Seria a música ideal para aquele ambiente. Como é que se dá o processo de prospecção, hein? O processo de busca dessas músicas, hein? Da música ou dos clientes? Da música, não, da música. A gente trabalha com um grupo criativo sempre. Então, o que a gente faz? É importante que as músicas que a gente trabalha com os nossos clientes não tenham a nossa cara. Né? Ela tem a cara do cliente. A gente sempre busca entregar um conjunto de músicas que seja focado com o cliente. Como é que a gente faz? Porque a gente acaba pegando alguns vícios, né? Então, a gente sempre vai querer usar os mesmos artistas, a gente vai criando nossa base de dados. Então, a gente sempre traz profissionais de fora para fazer parte desse grupo. Uhum. Então, pode ser radialistas, pode ser DJs, pode ser até psicólogos profissionais de varejo para participar de uma imersão nessa marca e, a partir disso, levantar quais são os artistas, quais são as bandas que têm ligação com essa marca. Por quê? Vamos criar a justificativa dessa seleção. Não, mas deixa eu entender. Tu pega, então, segmentos da sociedade que tem o perfil de cliente daquela marca? Também. A gente leva 3 coisas em consideração. Como a marca ela quer ser vista, como é o perfil consumidor e qual é a estratégia comercial dela. Esses 3 pontos são fundamentais para a gente fazer essa seleção. Mas o grupo da nossa empresa que faz a análise são grupos que a gente traz profissionais de fora para fazer. Olha só. E esses grupos precisam necessariamente ter algum vínculo afetivo com a marca? Acho que é bom ter pelo menos um distanciamento crítico, assim. Uhum. Você saber ler, né? O que aquela marca tem, o que ela quer dizer, quais são os pontos de contato que ela já tem com o seu cliente e como é que ela faz essa linguagem, como é que ela desenvolve essa linguagem até agora. Então, a gente vai fazer e desenvolver essa linguagem musical do ambiente, entendeu? Uhum. Na verdade, é mais um desdobramento de como ela se comunica com o cliente. Por exemplo, uma loja de roupa masculina conservadora tem que rodar que tipo de som? Ray Cunningham. Tony Bennett. Tony sabe? Bennett, Ray Cunningham, Frank Sinatra. Assim, porque, não, na verdade você tem uma gama de artistas modernos, tipo Jamie Cullum, que é um cara que é meio jazzy, mas tem Michael Bublé. Jovialidade, Bublé, toda essa, porque isso traz um vínculo. Por exemplo, meu pai é um cara que adora Tony Bennett, sabe? E, pô, se ele estivesse numa loja comprando e tocasse Tony Bennett, ele já ia começar, sabe? Ia curtir mais. Já ia curtir mais e tá dentro da experiência. Interessante. Legal da gente ver assim, por exemplo, a gente encontra esses padrões, né? Que são claros e práticos a gente achar, mas a mesma loja ela pode estar passando por situações diferentes. Por exemplo, uma loja dessas masculina tradicional no Natal, que seja uma loja pequena, ela vai ter um giro muito grande. Então, se a gente deixar uma música muito parada, talvez a música não tenha o mesmo efeito que a gente agitar um pouco mais a música e fazer com que clientes girem mais e ele faça mais vendas no mesmo período de tempo. Interessante. Vamos pegar algum exemplo aqui, algum segmento que vocês atuaram recentemente e que tipo de música vocês escolheram? A gente pode falar de cafés, é uma cafeteria que é cliente nossa. Shopping ou Não, bairro? Bairro aqui em Florianópolis. E aí? E é um case bacana, porque ela reúne 3 tipos de personalidade diferentes. Um estudante, um empresário e um senhor um pouco mais de idade, mais desgarrado, assim, que gosta de andar de moto, ouvir um rock antigo. Então a gente teve que juntar essa ligação dentro desse café. E o café tinha um conceito próprio, que é o café australiano, né? Os maiores baristas do mundo são australianos. A gente não sabia, a gente teve que pesquisar. A gente achava que era italiano, né? A segunda escola fora da Itália. Eu não sabia nem que a Austrália produzia café. Eles não produzem, eles têm uma cultura de café. Tá. Assim, Barista. Então a gente fez o quê? Opa, peraí. A gente criou uma identidade para essa marca, né? A gente buscou assim, peraí, essa marca então é uma marca australiana, vamos ver como é que funciona a coisa lá na Austrália. Pesquisamos, buscamos informações de quem já esteve lá, dos próprios donos. E aí, em cima disso, a gente criou uma base e a gente começou a fazer braços para atender esses consumidores. A gente começou a trabalhar para um café tem que ser assim uma música mais leve, né? Claro. Então tem muita coisa acústica, muito violão que traz um calor pro lugar. Tem assim bastante influência de música australiana, que tem a ver com surf. Os donos são surfistas, então tem toda essa gama de coisas que a gente analisa para fazer. Porque num café tem gente que vai num café também para ter uma reunião, para ler.
para ler o jornal, para ficar no computador, né? Tem tudo isso, né? A gente tem que ser democrático o suficiente para conseguir atender todo esse público. Então você não pode botar uma música muito alta e muito espalhafatosa para não atrapalhar quem está estudando, por exemplo, né? Ou em alguém que está em reunião, criar uma situação embaraçosa. Tu falaste em café, né? Aquela rede americana Starbucks, ela tem já uma tradição, né, de som, né, de música ambiental, né? E eles têm CDs, inclusive, né? Sim. Eles têm CDs, né? E durante o período que está rodando aquele CD, eles deixam em exposição o CD pro cliente saber o que está tocando e tal. Isso é legal, né? Isso hoje, vindo para o Brasil, já está se tornando... já está começando a ficar bem disseminado no Brasil, né? Lá fora, a gente tem visto algumas coisas um pouco mais avançadas, linkando sempre com tecnologia. Ou, às vezes é um provador que, dependendo da roupa que tu traz, toca uma música diferente. Ou a iluminação que combina com a música. Aí a grande discussão se música tem cor ou não, né? Então a gente busca lá fora algumas tendências, traz o Brasil, adapta aqui da forma brasileira, né? Mas lá fora a gente está um pouco mais avançado ainda do que está acontecendo aqui dentro. Agora isso é muito bacana, né? Porque às vezes a gente não se dá conta que está curtindo aquela música, parece algo natural, né? Mas isso é uma forma de atrair mercado, né? Um negócio bacana, né? E como o efeito da música... Ele é positivo na cabeça do cliente, né? Se bem escolhida a seleção musical, né? Claro. Né? Isso é muito bacana mesmo. Pra gente, música ela tem que ser usada como estratégia de venda. Não é só botar música na loja, não é pegar o meu iPod, botar lá para tocar e tocar o que eu gosto. Estratégia de venda. Estratégia de aumentar faturamento. Exatamente. Aumentar faturamento. E vocês compram todas as músicas? Como é que funciona essa história aí dos direitos autorais e tal aí? Verdade, assim, isso é uma encrenca também. O ECAD tá aí, né? Mordendo todo mundo, né? O ECAD, ele tem lá a legislação dele bem definida, né? E ele cobra de quem reproduz a música, de quem é o lojista. Então, a maioria dos lojistas que a gente trabalha, eles já reproduzem música, então eles já pagam o ECAD. Sim. Né? Então, se já paga o ECAD, o que a gente faz ele já toca a música, o que a gente faz é selecionar as músicas que ele vai tocar. Então, o nosso trabalho não interfere no valor do ECAD, pagar ou não pagar o ECAD. É obrigatório pagar o ECAD, é que eles reproduzem música. Isso é quem vai reproduzir. Mas tu entrega um pendrive. Compilado e a pessoa não tem acesso às músicas. Então a gente não está distribuindo música, porque ele não pode copiar ou inserir música nesse pendrive. Não, fechado. A gente desenvolveu um player, né, um tocador dessas músicas que é voltado para varejo. Tem algumas características voltadas para o varejo. E dentro dele as músicas ficam criptografadas, o cliente final não tem acesso. Claro. Então, na verdade, é um serviço de seleção. Tá, e varia, por exemplo, o período. Vocês entregam um pendrive que é suficiente para rodar o quê? O ano todo? Ou pode mudar a seleção? Como é que funciona isso? Não, pode mudar. A gente faz uma seleção base de acordo com, normalmente em torno de umas 40 horas de música, que dentro de um período comercial dá para tocar mais ou menos com um pouco menos de uma semana, sem repetir. Isso ajuda até a equipe de vendas, que normalmente reclama de muita repetição. Música, né? Claro, muito comum. E na verdade, o que... Me perdi. Não, sobre quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Fica... Então ele dura assim. E na verdade, o que a gente faz, assim, uma vez por mês a gente busca uma atualização. Então, a gente está sempre atualizando o banco de dados para não ter uma repetição, assim... Vocês trabalham também com a hora, né? Esse tipo de música é mais adequado para o horário, então o pessoal tá chegando, o pessoal tá saindo e tal. Tem justamente o que a gente conseguiu programar nesse software que é nosso, a gente consegue fazer dia da semana, horário, período sazonal. Então, o que a gente tava falando assim, período sazonal, né? Natal. Pô, meu Natal é uma loucura, não posso botar uma música calma. Então peraí, então vamos programar para no Natal ser diferente. Entendi. Da mesma forma, você pode selecionar as músicas, pode selecionar spots comerciais que eles queiram fazer. Então, vinhetas que eles produzem de promoções, por exemplo, que tem um período determinado. Claro. Simplesmente programa e ele toca automático e sai automático quando precisa. Muito bem. Lucas Moreira e Carlos Costa, empresários que trabalham com sound branding, a seleção musical para alavancar as vendas no comércio, nos prestadores de serviço. Essa loja que você escuta na loja e diz, pô, que legal essa música que está tocando nessa loja. E você fica lá, gosta e gasta mais. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado. 3 horas, 14 minutos. Até já.